ano, Piperno, Flamengo, campeão brasileiro e campeão da Libertadores. Samuel Lino, um jogo, gente, que não teve dificuldade nenhuma, né? Flamengo ficou tendo posse de bola, fez o gol e o Ceará sem tentar nada. Um Atlético Mineiro também constrangedor, que jogou contra o Palmeiras, levando de 3-0 dentro de casa. Um Galo que o seu torcedor tem que ter vergonha do que se tornou o Galo. Agora, Piperno, vamos lá. Flamengo, campeão brasileiro e da Libertadores. Muito se dizia que se um ganhasse tudo ia ser consagrado e o outro um fracasso. O Flamengo fez do ano do Palmeiras um fracasso, Piperno. E outra, você acha que Abel Ferreira segue intocável? Eu vi que o Abel chegou a dizer que treinador tem ciclos antes do jogo. Você acha que ele segue intocável? Acha que foi fracasso no Palmeiras ou não? Perder para o Flamengo é aceitável? Boa noite a todos. Primeiro eu queria dizer que o Zico foi campeão brasileiro em 1987. O Sport também tinha um Zico. E tinha inclusive o Ribamar, aquele que foi trocado pelo Neto depois. Mas, enfim, brincadeiras à parte, eu acho que o Abel, ele tá no ritmo do fado, né? Aquela coisa meio melancólica, às vezes nada contra o fado, né? Faz parte da cultura portuguesa, mas é um ritmo mais melancólico. O Abel tá assim. E o Abel é responsável por esse título do Flamengo. O Flamengo trabalhou bem, o Flamengo mereceu a conquista, mas o Abel Ferreira é o grande responsável. E sabe por quê? Não é nem pelas críticas que a gente possa fazer em algum eventual erro de escalação, coisas que a gente discorda, mas porque o Abel, em 2 jogos, ele escalou o time reserva. E eu falei lá atrás, no primeiro turno, quando o Palmeiras empatou em Salvador contra o Vitória. Ele colocou o time reserva para poupar o time titular, porque afinal de contas é um time titular de cristal, não pode jogar no domingo e na quarta, né? Pode quebrar, pode, né? Enfim, machucar. E eu falei naquele momento, mas muitas vezes, falei, olha, esse empate pode fazer falta no final, como fez. Aí contra o Grêmio nem se fala, foi uma vergonha ter jogado com o time reserva. E até a Leila criticou. Né? A gente sabe depois, né? São vários os relatos de que o presidente do Palmeiras não gostou da escalação do time reserva. O Palmeiras jogou a toalha mais cedo do que devia. Aliás, devia lutar até a última gota. Se ganha, por exemplo, aquele jogo, hoje a diferença seria de 2. E obrigaria o Flamengo a vencer o Mirassol invicto em casa, né? Mas não. De novo, vamos preservar o time para Libertadores. Preservou o time para fazer do Palmeiras o primeiro entre as 132 equipes que jogaram finais de Libertadores até hoje a ser a única a não chutar uma bola no gol do adversário. O Palmeiras, das 66 finais de Copa Libertadores, foi o primeiro time a não acertar uma única vez o gol do adversário, né? E poupou o time contra o Grêmio para isso. Então, fora que pisaram na bola também em relação ao planejamento ao forçar o adiamento daquele jogo contra o Santos pós-mundial. Palmeiras jogaria contra o Santos 9 dias depois da eliminação no Mundial. E o que o Palmeiras, por conta de decisão da comissão técnica, fez? Pediu o adiamento. Aí, no momento em que a CBF remarca, Palmeiras tem 7 convocados e mais 2 suspensos, ou seja, tinha 9 desfalques para um jogo fundamental. Então, os erros que o Palmeiras cometeu de planejamento foram responsáveis por alijar o time da briga pelo título uma rodada antes. Então, senhor Abel, o senhor é sim, nesse sentido, o grande responsável por mais um campeonato perdido. Agora, o Flamengo teve méritos porque o Flamengo encarou o Campeonato Brasileiro como tem que ser. Lá atrás, quando o Felipe Luiz e o Boto falaram, não, a prioridade é o brasileiro, muita gente duvidou e passou o campeonato inteiro cobrando. E aí, vai ser realmente prioridade? Como é que vai ser? E no momento em que o Flamengo teve que tomar decisões sobre isso, o que o Flamengo fez? Mandou as favas
a Copa do Brasil para preservar o time para jogar o Campeonato Brasileiro, que é a principal competição do país. Enquanto o Flamengo fez isso, o seu grande rival praticamente entregava de bandeja porque escalou times reservas quando não devia. Então, senhor Abel, bem feito. E dessa vez o senhor é o grande responsável por esse título que escapou. Olha aí o Pipernos falando bem feito pro Abel Ferreira, tá? Dando a ele a culpa, né, pela perda do título brasileiro. Vale a gente deixar claro que o Palmeiras abriu 3 pontos do Flamengo há pouquíssimas rodadas do final do Campeonato Brasileiro, e o Flamengo tirou abrindo 5 pontos de vantagem de repente, né? O Flamengo abriu de repente 5 pontos de vantagem. Palmeiras chegou aí a 6 jogos sem vencer um jogo, gente. Em 6 jogos, 2 empates e 4 derrotas. Foi um papelão do Palmeiras no momento mais importante. Nos jogos mais importantes, a gente teve o Racing, tá? No Maracanã e na Argentina. Teve o jogo contra o Palmeiras, final da Libertadores, e teve o jogo hoje do título brasileiro. Em nenhum o Flamengo sofreu gol, Vamp. Em nenhum o Flamengo sofreu gol. Todos esses jogos foram os mais importantes da temporada. Contra o Palmeiras, uma bola não foi chutada a gol. Primeira vez que não tem um chute a gol de um time na história da final única da Libertadores. E o Flamengo conseguiu esse feito. Hoje, nenhum lance de perigo do Ceará. Contra o Racing, tentaram ainda prejudicar o Flamengo. E o Flamengo, mesmo com um jogador a menos, com aquele roubo na Argentina, o Flamengo também não sofreu gols. Tem que valorizar muito, né, Vamp? A defesa do Flamengo. O Flamengo sempre teve no ataque sua principal arma, um time ofensivo, um time que encanta. Só que agora, com Léo Pereira, Léo Ortiz, Danilo, Alexandro, Varela, Pulgar, Jorginho, o Flamengo tá muito bem defensivamente, Marcos André. E o Rossi, claro, não me deixe esquecer do Rossi. Isso é verdade, Tico, porque você pega assim a temporada, né? A própria temporada, vamos lá. Olha só como é tão difícil para você atingir esse objetivo, que não é, a gente falou, em 4 dias você ganhou 2 títulos, não. É a temporada. O Campeonato Brasileiro tem 38 rodadas. O Flamengo conquista na 37ª rodada. Faltando uma. Vai ganhar esse gás para não ir para Mirassol. Você pega a Libertadores, o grupo do Flamengo na Libertadores, na primeira fase, por uma bola, quase por uma bola ali no final, o Rossi salva, o Flamengo classifica em segundo. Do grupo do Flamengo, chegam 2 na semifinal, o próprio Flamengo e o próprio LDU. Esse LDU que goleou o Palmeiras no jogo de ida e só foi uma goleada no jogo de volta. Aí você pega a equipe geral do Flamengo. Não estou falando da estrutura do Flamengo, né? Que se organizou financeiramente, tudo. Você vê aí que faturamento na casa de quase 2 bilhões. Vamos pro time, o time dos atletas. Né? O Felipe Luiz, com 1 ano de Flamengo, completou aí, depois de muito tempo, né? Um treinador fica 1 ano direto. 4 títulos, podendo chegar a 5. Se for agora ganhou a Recopa também, né? Então ele ganha o Campeonato Carioca, ele ganha o Campeonato Carioca, ele ganha a Copa do Brasil, a Recopa Brasileira, 5 títulos. 5 títulos em 1 ano. O Abel tem 5 anos de Palmeiras, tem o quê, Pedro? 10. O Abel tem 10 em 5 anos. Quer dizer, se vier nessa toada, ele é capaz de ter, se ele renovar, ficar, e o Flamengo continuar nessa pegada, ele é capaz de, em 2 anos, ter de 8 a 7 títulos em 2 anos, coisa que o Abel conseguiu com 5 anos de Palmeiras. Parte de campo, você falou numa defesa sólida. Em algum momento na temporada, o Rossi foi questionado. Chega na reta final da Libertadores, o Rossi é o grande responsável no individual ali na disputa de pênalti contra o Estudiantes, né? E a própria defesa contra, não lembro agora qual foi o time, se é o Binacional, que ele pega aquela bola lá. Tátira. Foi o Tátira também, né? Na fase de grupo. O Tátira, na fase de grupo. O Rossi, ele se torna ali. Aí você tem uma qualidade do Léo Ortiz, né? Do próprio Léo Pereira, impecável. O Alexandre, jogador experiente de Copa do Mundo. Do outro lado, oscilava. O Varela, aí contrata o Emerson Royal, que também não é legal. O Varela se firma, né?
O Emerson Royal também acabou de chegar junto com o Samuel Lino, não tem nem 5 meses de Flamengo, tem a temporada que vem ainda, né? Vai começar tudo em janeiro para readquirir a melhor forma e dar um futebol melhor pro Flamengo. Essa parte lá, Ayrton Lucas, ainda não utiliza nem o Vina, né? Agora vamos para a parte de meio campo. Pulgar, Alan, Jorginho, Saul, Arrascaeta, Everton Araújo. Quem mais está ali? Olha só a qualidade no meio campo. O ataque, pô, Pedro. Pedro, jogador de Copa do Mundo, bateu pênalti em Copa, artilheiro do Brasil. Pedro, junto do Luiz Araújo, com o Carrascal, com o Everton Cebolinha, com agora chegando. Qual é a parte mais frágil do Flamengo? Se você me perguntar, eu não sei. Se você me perguntar, Vamp, qual é o lugar mais frágil do Flamengo? É o setor defensivo? É o meio-campo ou o ataque? Aonde é que tem menos jogadores de qualidade? Eu vou achar que. Eu vou achar que com todos os jogadores, se eu botar pelo currículo de todos, eu vou achar a parte defensiva do Flamengo a mais forte de todas. De repente, por isso que eu não ia tomando gol, porque você pega a carreira do Danilo, a carreira do Alexandro, a carreira do Léo Ortiz, pode ter certeza que é muito melhor do que a do ataque do Flamengo, que o Pedro é impecável, que faz aí 20, 30 gols por ano, do que com Prata, Luiz Araújo, Samuel Lino. Esses caras não entregam, cada um deles, 15 gols. São jogadores importantes, mas não são artilheiros. E no Flamengo, seus defensores jogam bem, vão bem na bola parada, qualidade de passe e conquistas individuais e coletivas. Danilo, bicampeão de Libertadores, bicampeão de Liga dos Campeões, título não falta com a camisa do Juventus, o próprio Alexandro, né? O Léo Ortiz e o Léo Pereira conquistando mais ainda com a camisa do Flamengo, o Rossi se firmando. O Rossi aí já tem 5 títulos, pô. Coisa que o Diego Alves, com não sei quantos anos no Flamengo, não deve ter. Se tiver algum mais, deve ser 2 títulos a mais. Ou 3. O Rossi em uma temporada ganhou 5. Felipe Luiz em uma temporada ganhou 5. Mais do que o Jorge Jesus. Então eu acho que o setor defensivo do Flamengo é mais forte do que o próprio meio campo e o ataque. Eu concordo totalmente, Vamp. Eu falei, pra mim, se for achar um setor que tem menos talento, pra mim é o ataque. Ah, mas o ataque é sensacional. O ataque é sensacional. Quer dizer, o ataque não é sensacional, o ataque é bom. O meio-campo é sensacional. Você tem Pulgar numa excelente fase. Jorginho, excelente fase. Saul para banco. Você tem Arrascaeta numa excelente fase. Gente, você tem De La Cruz, que se tiver bem fisicamente, também é um excelente jogador, mas que ainda não rendeu o que pode render no Flamengo. Defesa, Danilo, Léo Ortiz e Léo Pereira. Só de ter esses 3, meu amigo, já é a melhor defesa do Brasil. E outra coisa, tá? Outra coisa. Alguém avisa pro tal do Ancelotti, paneleiro de jogador de Europa, tá? Alguém avisa pro Carlo Ancelotti que o Léo Pereira tem que ser convocado para a seleção brasileira. O Léo Pereira, ele tem que receber chance na seleção brasileira, pelo amor de Deus. O Léo Pereira é muito mais zagueiro que o Fabrício Bruno. Muito mais zagueiro que o Fabrício Bruno. E ele não recebe uma chance sequer na seleção brasileira, gente. Ele joga muito, ele é muito forte fisicamente, nunca é poupado, tá sempre querendo jogar, sempre mostrando futebol. É um jogador, de verdade, na minha opinião, é um jogador mais regular. Ô Tico, oi. Só pra concluir, o Jorge Jesus chegou aqui pra minha informação, né, na nossa audiência. O Jorge Jesus também conquista 5 títulos no primeiro ano. Não, eu sei. Mas ele não ganhou a Copa do Brasil. O Felipe Luiz, em peso de título, ele ganhou mais que o Jorge Jesus. O Jorge Jesus ganhou Campeonato Carioca, ganhou Supercopa do Brasil, ganhou Brasileiro, ganhou Libertadores e ganhou Recopa Sul-Americana. Esses 5. E ganhou Recopa. Jorge Jesus não ganhou a Copa do Brasil.
O Felipe Luiz ganha os 3 principais títulos. Ele ganha Copa do Brasil, Brasileiro e Libertadores, pô. Ele ganhou os 3. Então, para mim, em conquistas, não em futebol, tá? Não em futebol. Felipe Luiz já passou o Jorge Jesus. Então, calou muita gente, mas muita gente, o Felipe Luiz. Eu adorei, o tempo inteiro sempre preferi que fosse o Abel, que fosse o Felipe Luiz ao Abel Ferreira, por várias situações. Primeiro, pela bola jogada, segundo, porque um é o modesto, tá começando, e o outro acha que descobriu a América e não descobriu nada, né? Porque esse ano, o Flamengo agora subiu para 60 milhões, viu, Flávio? Então, quer dizer, eu fiquei muito feliz. Agora que você acabou de falar, está 61 milhões. É claro que no entusiasmo, meu querido amigo Pilhado se equivocou e falou 9 títulos, quando na verdade 87 o Flamengo pipocou pro esporte e o título de 87 é do esporte. Então são 8 títulos, parabéns, o 8º título foi muito bonito, muito bem conquistado. Mas, na verdade, o rebaixado e último colocado de esporte é o campeão de 87, o amigo, sem querer, por emoção, né? Acabou citando. Mas a verdade é que o Flamengo tem 8 maravilhosos títulos. Junto com a sua prima, com a sua tia, que o esporte foi campeão de 87. Desgraça. Mas nunca que o campeão da Série B vai ser campeão brasileiro para quem entende de futebol. Não era Série B, não. Era o que estava combinado entre eles e quem não foi o Flamengo. Quem não vai, perde. Perdeu por WO, pipocou. Então, o campeão é o esporte. Reconhecido, inclusive, por tudo que você pode. Por futebol, pela justiça comum, por tudo. Pela FIFA, tudo. Então, parabéns pelo 8º título ao Flamengo. Com relação a Felipe Luiz, tenho uma opinião um pouco diferente. Acho que ele deveria ir embora o quanto antes, porque corneteiros querem que ele grite, porque corneteiros querem que ele fique pulando, né? Querem que ele fique se descabelando, querem que ele fale palavrão, querem que ele tome cartão. E quem faz isso não ganhou nada este ano, não ganhou nada do ano passado. Então, se o Felipe Luiz entender, eu vou apoiar muito que ele deve começar uma carreira lá fora, pega um time menor, faz um trabalho tranquilo, porque se o ano que vem, o Flamengo vai ganhar um monte de coisa no ano que vem de novo. Mas deixar de ganhar um título, já vão encher o saco dele porque querem que ele ganhe como ganhou esse ano. Então vamos dizer, não ganha a Copa do Brasil ano que vem. Ou não ganha o Carioca, que vai jogar com o Sub-20 aí. Já vão encher o saco do cara. Pra que ele vai aguentar isso? Como encher o saco do Samuel Lino. Era o SAMU, depois era não sei o quê e tal. Então, né, eu acharia legal o Felipe Luiz já começar a carreira internacional dele, mas é claro que a decisão é dele. Então, parabéns ao Flamengo, parabéns ao Felipe Luiz, boto muita fé nele, acho que ele será um grande treinador do futebol internacional. Ele, o Rogério Ceni, eu acredito muito, e fiquei muito feliz com tudo que aconteceu. Quem falou muito acabou enfiando o rabinho no meio das pernas, e o que falou pouco ganha todos os títulos. Parabéns ao Felipe Luiz e ao Flamengo. Bom, vamos lá. Sobre as suas observações, que você tem toda a autonomia de falar, né? Porque aqui no nosso programa todo mundo fala o que pensa, né? Eu queria deixar claro que você só falou bosta, que eu não te perguntei nada se você acha que 87 é do Flamengo ou não, mas você tem todo o direito de falar essa bosta que você falou, tá? Onde um time que ninguém nem lembra, um jogador sequer do esporte, você quer dizer que é campeão brasileiro. Não é o Flamengo de Bebeto, Zico, Renato Gaúcho, não. É um esporte que ninguém sabe quem jogava no esporte naquele período. É esse, o esporte que é campeão brasileiro. Para acabar com essa tua lorotinha, eu vou repetir. 9 vezes campeão brasileiro. Traga um local onde se reconheceu esse título. Um só. Pega qualquer item. Nada. Nem a Federação Carioca reconhece esse título. Isso é uma cascata. Fugiu na final. Antes de eu passar pro Piperno, a gente vive no Brasil, né, meu amigo? E eu não posso falar muito. O que eu posso falar é que CBF, nunca respeitei. Justiça no Brasil, nunca respeitei. Acho que não dá pra ser respeitada. O que você quer que eu faça? E regulamento assinado pelo Flamengo? Se eu não vivo num país sério, você quer que eu faça o quê? E regulamento assinado pelo Flamengo, você respeita?
Foram eles que assinaram o regulamento. Regulamento assinado pelo Flamengo, você respeita? Assinaram o quê, cara? Assinado. O torneio, o campeonato só saiu porque o Flamengo concordou, o São Paulo... O Clube dos 13 decidiu que não tinha isso. E só apoiou... O Clube dos 13. Só apoiou... E aí depois todo mundo quer botar o rabinho entre as pernas e não falar nada. O campeonato só saiu porque eles aceitaram que haveria disputa, porque foi uma canetada. Eles botaram o time... O América, por exemplo, era terceiro colocado, eles sacaram. O Portuguesa, eles sacaram. Então eles fizeram uma ação entre amigos. Para que fosse referendado, eles assinaram que faria disputa dos dois primeiros do grupo amarelo, será que raio que era, com o grupo deles. E aí... Na hora de jogar, não jogaram. Jogaram Guarani e Sport, campeão Sport. Com Emerson Leão como campeão. Lamento muito, mas essa é a história. Aí foram para tribunal, não ganharam nunca. Inclusive a taça das bolinhas é do São Paulo. Inclusive, era dos clubes dos 13 e depois não falou nada. Isso. Agora, você pode ter sua opinião, fajuta, mas você pode ter, assim como eu tenho a minha.